Cumprimentos, saudações a todos. No dia de ontem, a nação brasileira inquietou-se totalmente. Já não bastava a notícia das 3.780 mortes nas últimas 24 horas. Sua Excelência, o Presidente da República, tentou dar o golpe de Estado. No caso, um autogolpe, porque ele é o Presidente da República eleito numa eleição e quer fazer essa quartelada para pegar poderes, de certo, plenipotenciários, poderes ditatoriais. Fez dois movimentos. Um movimento via Congresso, de um projeto de lei que aumentava os poderes do Presidente da República numa situação de mobilização nacional, uma espécie de estado de sítio, conforme menciona o artigo 171 da Constituição Federal, o 141 da Constituição Federal, que é a espécie de estado de sítio, que pode então o Presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio. Um deputado, Major Olímpio, que professa o fundamentalismo e também o negacionismo do Presidente da República, tentou via Congresso e este projeto de lei de mobilização, uma espécie de cópia do estado de sítio, outorgar ao Presidente da República totais poderes. E nesse decreto é previsto então o ataque à propriedade privada, mexer nas contas financeiras, comandar as milícias estaduais, retirar a polícia dos estados e passá-las para o comando do Presidente da República. Tudo isso previsto nesse projeto ontem. Mas os deputados federais da oposição não concordaram e receberam também apoio de deputados que fazem parte do denominado Centrão, as forças que apoiam o Presidente da República no Congresso, e não aceitaram porque acharam uma medida excessiva demais para o tempo em que vivemos, assolados por essa pandemia, que parece que ninguém quer solucionar essa pandemia, porque ficam brincando de fazer golpe de Estado. O segundo movimento foi que ele pediu para o então general Azevedo e Silva, ministro da Defesa, até ontem, pediu para o general que punisse um outro general do Departamento de Recursos Humanos, porque ele e o general Pujol, que era até ontem o presidente e representante das Forças Armadas, do Exército nas Forças Armadas, é um dos comandantes, ele não puniu esse general. E o que fez esse general? Os desses dois generais, o do Recursos Humanos e o general Pujol, comandante do Exército, eles deram uma declaração no Correio Brasiliense em Brasília sobre os dados estatísticos das Forças Armadas, que estavam com um percentual muito bom em relação à defesa da pandemia, porque o exército estava usando as máscaras, estava usando o distanciamento social e estava usando o gel, quer dizer, que é básico para enfrentamento à pandemia, e o Presidente da República não gostou, como também ele não gostou que os generais não tivessem se manifestado quando houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às ações que o Lula enfrenta na justiça. Ele não gostou, eles queriam que os generais se manifestassem, e que os generais também se manifestassem agora, dia de hoje, em relação
há uma data de 31 de março de 1964, quando os generais daquela época promoveram um golpe militar, em que eles chamam de movimento, eles chamam de revolução. Muito bem, como os generais não fizeram isso, então o general Azevedo e Silva, da Defesa, foi demitido. Com isso, ficou uma vaga aberta para o Ministério da Defesa. E ele, então, o presidente da República, chamou o Braga Neto, que já é assessor do seu gabinete, era ministro da Secretaria de Governo. Este Braga Neto, este é linha dura, este assumiu a pasta ontem, chamou a pasta do Ministério da Defesa, chamou os 3 comandantes que já estavam em vias de quererem sair, um deles já estava praticamente fora, disse que ia sair, não aceitava as determinações do presidente da República quanto ao envolvimento das Forças Armadas em matéria política. Então foi o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha. Os 3 foram para o gabinete no Palácio do Planalto desse ministro da Defesa, que recém tinha sido nomeado, o general Braga Neto, e os 3 foram demitidos de plano, in limine. Então estourou a crise político-militar no país. Não satisfeito com isso, esse mesmo general Braga Neto, ele lança ontem mesmo uma nota em reconhecimento aos serviços prestados pelo movimento, ele diz, movimento de 31 de março de 64. Eles ainda estão dando parabéns ao golpe militar de 64. Eu vou voltar uma outra gravação a falar sobre o que aconteceu sobre o golpe militar. Que a comunidade nacional hoje, os jovens não estão compreendendo muito bem isso aí. Aliás, nós temos que exorcizar isso aí. A sociedade nacional e as Forças Armadas, eles não fizeram uma autocrítica sobre aquele tempo e apagaram dos livros da história o que realmente eles fizeram em 21 anos de ditadura. Esse que é o problema. Então esse general, o Braga Neto, agora ministro da Defesa, ele menciona a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo que as forças aliadas derrotaram. O Brasil estava junto nisso, junto com a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Rússia. A Rússia era a nossa aliada para derrotar o nazifascismo. Sim, mas falando em nazifascismo, o que é o governo de hoje? Não é nazifascismo? Eles querem fazer golpe contra eles mesmos? E a Guerra Fria, claro, na Guerra Fria, as forças aliadas, as que venceram, trataram de se estabelecer na geopolítica, se estabelecer tomando a Alemanha, repartiram a Alemanha, uma metade ficou para a Rússia, outra metade ficaram para os aliados, repartiram na Ásia, vários países na Ásia, tentaram se intrometer na América Latina, ora influência da Rússia, que depois se estabeleceu em Cuba, num erro brutal do Fidel Castro, que custou a vida do Che Guevara. É outro ponto que a história tem que assimilar essas coisas. Enfim, ele continuou nessa nota aqui. Os brasileiros foram para as ruas, de fato, eu sou testemunha disso, eu sou testemunha. Os brasileiros foram para a rua pedir paz, liberdade, etc e tal. Eu sou testemunha disso. O pretexto da tal da revolução daquela época, no Brasil havia ameaça à paz e à democracia. Isso eu também sou testemunha. Havia paz e havia democracia. Havia um presidente eleito, o senhor João Goulart, que foi golpeado. E qual é o crime que ele cometeu? Dizem que ele, que era comunista e que comia criancinha no Nordeste. Isso diziam para o povo naquela época, como estão dizendo agora.
Na verdade, o que o Jango queria, o João Goulart queria, o presidente da República, e os deputados e senadores do PTB daquela época, Partido Trabalhista Brasileiro, queriam a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma do judiciário, isso que eles queriam. E não é o que nós precisamos hoje. Eles aumentaram em 100% o salário mínimo em 1964, mas não tiveram tempo de sacramentar porque foram golpeados. Então ele disse, em homenagem à paz e à democracia, continua a nota do Braga Neto, ele diz que estamos desfrutando hoje de paz e democracia por causa daquele movimento de 64, mas esqueceu de dizer o que realmente eles fizeram em 64. 21 anos de ditadura, mataram, torturaram, golpearam as instituições, atacaram o princípio da unidade da federação. Eu não votei, milhares de pessoas não votavam naquela época para presidente da República e governador do estado. Eu fui parlamentar, eu era parlamentar em 1979 com a lei da anistia. Eu votei na lei de anistia. E foi cometido um brutal e assombroso erro de perspectiva histórica naquela época. Temos que fazer também essa autocrítica, porque com a lei da anistia nós anistiamos não só aqueles que foram torturados, mas os torturadores. Nenhum país do mundo fez isso, nenhum da América fez isso. Botaram na cadeia os governantes e os militares e civis que torturaram e que mataram. Assim foi na Argentina, foi no Uruguai, no Chile. E nós no Brasil nós lavamos as mãos, decretamos uma anistia e deixou fora os torturadores, anistiamos os torturadores, cujo torturador recebeu um voto de homenagem quando esse atual presidente da República, deputado, votou no Congresso Nacional e homenageou o Ustra, o comandante Ustra, um torturador, um assassino. E agora este novo ministro da Defesa, prestem bem atenção no que está acontecendo de hoje para amanhã. Agora mudou as coisas. Não estou dizendo que está rachado, que os generais estão rachados, mas há um setor importante das Forças Armadas que não admite a intromissão da política nas Forças Armadas. E tem que ser assim. As Forças Armadas que estão armadas, a polícia que estão armada, elas têm que defender a segurança do cidadão e do país, a soberania da pátria, e não estimular golpes, porque daí quem é que vai sofrer com isso? São as famílias, são os nossos jovens que vão morrer à toa. Já estamos morrendo à toa por causa da pandemia. Estão brincando de fazer golpe de estado de quartelada, enquanto nós morremos aos milhares, estamos morrendo. E ficam brincando de golpear o país, golpear as instituições da República. Enfim, o que sobra de tudo isso é que pelo menos a gente sabe que tem generais de vergonha na cara, que tem civis de vergonha na cara, porque tem alguns outros, lamentavelmente, que continuam por formação, continuam golpistas. E quem paga o preço é o trabalhador e a trabalhadora. Ficamos por aqui, mas o próximo programa eu vou ler aqui os atos institucionais de 1964, 65, 66 e 67, que serviu de bojo jurídico, político para matar e torturar os brasileiros. Obrigado.